Fala, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Dessa vez a gente vai falar sobre o movimento curvilíneo na segunda parte, né? Onde a gente vai ver as componentes normal e tangencial, né? Esse movimento curvilíneo plano, movimento curvilíneo espacial e o sistema de muitas partículas, tá ok? Então, como a gente viu anteriormente, né? O vetor velocidade de uma partícula quando ele está ao longo de uma curva, ele sempre vai ser tangente à sua trajetória, né? Então aqui eu tenho a trajetória, né? Ó, a trajetória, então a velocidade ele vai ser sempre, o vetor, né? Velocidade ele vai ser sempre tangente, tá bom? A essa curva, né? Agora isso a gente está falando da velocidade, tá bom? Em geral, o vetor aceleração ele não é tangente a essa trajetória. Então tem duas coisas que a gente precisa separar a velocidade da aceleração, tá ok? Quando a gente tem, ou quando a gente fala, né, de um movimento curvilíneo de uma partícula, geralmente a gente está querendo trabalhar com coordenadas tangentes e normais. Então eu preciso, para definir esse movimento curvilíneo, sempre de uma coordenada tangente e uma coordenada normal, né, para me descrever completamente essa curva, né, esse movimento curvilíneo. Dessa forma, os vetores velocidades e aceleração eles são representados em um dado instante do tempo, né, em coordenadas móveis tangente e normal, ok? E aqui a gente tem, ó, que conhecendo a trajetória da partícula, é muito comum a gente descrever o movimento usando os eixos coordenados n e t. O n é de normal e o t é de tangente, né? E é importante também destacar que a origem do sistema é considerada na posição da partícula em determinado instante. Então a gente tem a partícula, imagina que aqui eu tenho esse chute, né? Esse chute, essa falta, e aí a minha partícula eu pego ela em qualquer ponto desse daqui, ó, que está sendo feita a curva, e nesse ponto eu tenho como saber qual é a componente tangencial, aqui ó, a componente tangencial e a componente normal, tá bom? Geralmente a gente pega a posição de uma partícula em um determinado instante e a gente destaca aquele ponto como se fosse a origem do nosso sistema. Tudo certo? E aí, por fim, a gente pode afirmar que a cada ponto do movimento, né, como eu já falei de uma partícula ao longo de uma curva, será definido um sistema tanto no plano como no espaço, né, com eixos normal e tangencial. Então aqui eu tenho uma curva, eu vou ter sempre um eixo que vai ser um eixo normal a um determinado ponto, né, se eu escolher esse ponto aqui. Então eu vou ter um eixo que vai ser normal e eu vou ter um eixo que vai ser tangencial, tá bom? Esses eixos normal e tangencial, eles formam entre si um ângulo reto, né? Ou seja, eles são retas perpendiculares. Tudo bem, gente? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar um sistema de coordenada ortogonal, né? Que tem a origem no ponto sobre a curva, né? Essa curva aqui, ó, S de t, e no instante considerado, a origem coincide com a posição da partícula. Então, eu considerei a minha origem aqui, né? Na hora que eu tenho a minha origem aqui, eu tenho os planos, né, que contém esses eixos NT, eles são conhecidos como planos osculadores, né, o plano osculador, né, e nesse caso aqui ele é fixo no plano do movimento, né. Então, se eu escolher esse daqui como o movimento, né, imagina que eu tenho uma partícula que está se movimentando por essa curva, eu escolho um determinado ponto para analisar, e esse ponto aqui eu coincidi justamente com a minha partícula, que eu vou ter a componente normal, né, e a componente tangencial dessa partícula. E aí, como a gente viu anteriormente, né, por definição, o vetor velocidade ele é dado pela derivada do vetor posição pelo tempo, né, da posição pelo tempo. Como a gente sabe que a posição da partícula, né, essa posição R, né, ela varia ao longo da curva e varia também com o tempo, né, a gente pode afirmar que essa posição do vetor R ela é função do S e do T, onde esse S é a trajetória, né? Então ele vai ser função do S e do T, tá? Desse deslocamento aqui e do T. E aí, usando a regra da cadeia, né, que a gente viu lá no cálculo diferencial, eu tenho que a velocidade, né, vetorial, ela é dada por ds dt
vezes dr ds, tá bom? Porque eu tenho que, como mais uma vez, que o meu vetor posição aqui ele é função tanto do s como do t. E aqui, geometricamente, a gente pode demonstrar, né, matematicamente, esse limite aqui. Ó, quando eu pego essa figura que a gente viu na aula anterior, né, eu tenho uma curva, eu tenho uma posição inicial, eu tenho uma posição final e eu tenho uma variação dessa posição, na hora que eu pego o limite fazendo o tempo tender a zero, né, variação do tempo tender a zero, do módulo do ΔR sobre o ΔS, tá? Isso aqui vai ser igual a 1. Por quê? Porque na hora que eu faço o tempo tender a zero, é como se eu estivesse pegando esse R0 aqui, ó, esse R0, e fazendo ele vir e encontrar esse outro ponto final aqui, ó. Justamente porque a minha variação de tempo ela vai diminuindo. Se a minha variação de tempo vai diminuindo, o tempo que a minha partícula passa desse ponto até esse é um tempo muito pequeno, tá? Então, se ele é um tempo muito pequeno, a gente pode considerar que fazendo ΔT tendendo a zero, o módulo do RS, desculpa, do ΔR, né? Que é isso aqui, ó, dividido pelo ΔS, ele vai ser igual a 1. Vai chegar um momento que o tempo vai ser tão pequeno que o meu ΔS, aqui, ó, ele vai ser igual ao próprio ΔR. Tá ok? É isso que ele quis dizer. Ou seja, se esse limite do ΔR e ΔS é igual a 1, eu posso concluir que esse resultado me diz o seguinte, ó, derivada da posição R dividido pelo ds vai ser igual ao vetor unitário. Tá? Porque é igual a 1, né? Vai ser igual ao vetor unitário na direção tangente, tá bom? Então, dr ds é igual ao t. Dessa forma, a velocidade da partícula, né, a velocidade vetorial, que ela tem uma direção sempre tangente, aquela trajetória, ela pode ser escrita dessa forma. Ó, a velocidade vetorial vai ser igual à velocidade escalar multiplicado pelo vetor unitário. Tá bom? E a intensidade da velocidade, ou módulo, né, que é indicada pelo v, tá certo, gente? Ela é dada pela expressão ds dt, onde s é a trajetória dessa partícula. Tá certo? E aqui a gente tem, ó, de acordo com a equação 6, é possível chegar à conclusão que o vetor velocidade só apresenta componente na direção tangencial. Ó, porque a velocidade ela é função de um vetor unitário tangencial. Tá certo? Bom, a aceleração de uma partícula, né, a gente já tinha visto, em componentes tangencial e normal, ela pode ser obtida por essa expressão vetorial que a gente já conhece, né? A aceleração vetorial é igual à derivada da velocidade pelo tempo, né? Como eu já disse que a velocidade é a velocidade vezes o vetor unitário, né? Então a gente faz aqui a derivada do produto, né? Então eu tenho que a aceleração é dv dt multiplicado pelo ut mais o v multiplicado por dut dt, tá certo? E aí, geometricamente, a gente pode mostrar que esse vetor A ele pode ser escrito em termos de suas componentes tangencial e normal, ou seja, a aceleração ela é o at vezes o t, ou seja, ela tem um componente tangencial, mas ela também tem uma componente normal, tá bom? Isso falando da aceleração e não da velocidade, ok, gente? Então, resumindo, gente, a aceleração vetorial, num determinado ponto de uma trajetória, ela é decomposta em duas acelerações. A aceleração tangencial, né, que é relacionada à variação do módulo do vetor velocidade, e a aceleração normal, que está relacionada à variação da direção desse vetor velocidade, diferentemente da velocidade quando a gente trabalha. Na velocidade, a gente só tem a velocidade tangencial, tá certo? Bom, as acelerações tangencial e a normal, elas são dadas, como a gente já viu, por essa equação, né? A aceleração tangencial é dv dt, que a gente já demonstrou na aula anterior que eu posso reescrever essa equação, essa equação diferencial dv dt por v dv ds, né? E a aceleração normal ela é dada por isso daqui, ó, v ao quadrado dividido por ρ, onde esse ρ, na verdade, ele é o raio da trajetória, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode reescrever
né, a equação geral da aceleração, né, como v dv ds, né, na direção tangencial, mais o v ao quadrado dividido por ρ na direção normal. Tá certo? Para que a gente calcule a intensidade ou módulo dessa aceleração, é só tirar a raiz quadrada, né? A aceleração tangente ao quadrado mais a aceleração no sentido normal ao quadrado, tá? E aqui, geometricamente, a gente observa que elas são perpendiculares, como a gente já comentou, tá bom? Aceleração tangencial e a aceleração normal, que nesse caso aqui é o que a gente chama de aceleração centrípeta, né? Em qualquer movimento retilíneo, a aceleração normal é nula, enquanto nos movimentos curvilíneos, essa aceleração será sempre diferente de zero. Ou seja, nos movimentos retilíneos, eu não tenho a aceleração decomposta em termos de uma normal, né? A gente já sabe que a aceleração está sempre relacionada com aquele eixo onde está tendo o movimento retilíneo, né? Nesse caso aqui, ó. Então, assim a gente pode afirmar que em movimentos ao longo de uma curva, mesmo que a velocidade seja constante, a aceleração normal sempre será diferente de zero, ok? Eu posso até não ter uma aceleração tangencial. A minha aceleração tangencial ela pode até ser zero, mas a normal ela sempre vai ser diferente de zero. Isso numa curva, tá bom, gente? Quando a gente fala de uma curva, ok? Então, por fim, a gente pode afirmar que o único movimento possível com aceleração total nula é o movimento retilíneo uniforme, porque eu nem tenho a aceleração normal, que eu já não teria mesmo por ser um movimento retilíneo, e como ele é uniforme, ou seja, minha velocidade ela é constante, eu não tenho aceleração. Tá ok? Aqui a gente tem um movimento espacial, né? E assim, em relação ao que a gente viu anteriormente, né? As relações que foram vistas no movimento plano, né? Que foi o que a gente acabou de ver, elas também são válidas para o caso de uma partícula que se desloca em uma curva no espaço tridimensional. A diferença é que esse movimento espacial, né, ele vai ter infinitas possibilidades de se traçar uma reta normal perpendicular a uma reta tangente a uma curva no espaço tridimensional, né? Então, se você tem um movimento espacial, um movimento tridimensional, você tem infinitas possibilidades de traçar uma reta, né? Então, é isso que a gente precisa ter cuidado de diferenciar os dois, né? É necessário uma definição mais precisa da direção do vetor unitário nessa direção normal, tá ok? Então, vamos lá. No sistema de coordenadas, no caso do movimento espacial, há sempre uma terceira direção que é perpendicular ao plano oscular. Plano oscular é isso aqui, ó. Esse é o plano oscular. É um plano que fica entre a tangente e a minha normal, que a gente já estudou, né? Ó, o plano que ele segue justamente a tangente e a normal. E aí essa terceira direção ela é sempre perpendicular a esse plano oscular, né? Que é esses planos que contêm os vetores unitários, o t e o n. Essa outra componente aqui, ou essa outra direção, é o que a gente chama de direção binormal, e ela é definida por UB, né? Então, como a gente percebe, não há um movimento na direção da normal, que é definida pelo vetor UB, tá ok? Resumindo, a aceleração ela não possui nenhuma componente ao longo da direção binormal, ok? Por fim, é possível concluir que a aceleração da partícula em qualquer ponto P ele pode ser expressa mediante apenas as duas componentes. Uma que é ao longo da tangente e a outra ao longo da normal principal, que a gente já tinha visto. Então, basta a gente se preocupar com essas duas, tá bom? Com a tangencial e com a normal. Bom, sistemas de muitas partículas, né? Quando a gente está estudando esse tipo de sistema, a gente pode afirmar que quando há muitas partículas se movendo livremente ao longo da mesma linha, equações de movimentos independentes eles podem ser escritas para cada partícula. Isso aí é óbvio. Se eu tenho muitas partículas, né, se eu estou analisando várias partículas, então eu posso escrever equações de movimento que são independentes para cada uma dessas partículas aí, né?
E em algumas situações, o movimento de uma partícula ele vai depender do movimento correspondente da outra partícula. É o caso desse esqueminha aqui. Ó. Aqui eu tenho dois blocos A e B, né? Eu tenho a rodando aqui, ó, né? Esse bloco A e B ele é conectado por um cabo. E aqui significa o seguinte, quando eu movimento esse bloco A para algum lugar, o bloco B vem junto. Se eu movimentar o bloco B para algum lugar, o bloco A vai junto. Nesse caso aqui, como a gente tem um bloco A que é maior, teoricamente a gente pode considerar que esse bloco A ele tem uma massa maior. Então, se ele tem a tendência de se deslocar aqui para a esquerda, o bloco B ele vai ter a tendência, na verdade não é nem uma tendência, né? Se ele se deslocar para a esquerda, esse bloco B também vai se deslocar para a esquerda, né? Que vai justamente seguir esse outro bloquinho que a gente pode considerar os dois como se fossem partículas. Mas antes disso, vamos tentar olhar essa figura. Então aqui eu tenho os dois blocos, eu tenho essa referência, essa distância XA aqui, né? Eu tenho uma distância CD, tá bom? Ó, uma distância CD, aqui é a minha origem, e eu tenho essa distância XB, né? E aí o que é que acontece? Ó? Se o comprimento total da corda ele for indicado por LT, então quem seria o meu comprimento total? Meu comprimento total seria a soma de todos os comprimentos, né? XA, que é esse pedaço aqui, ó. O LCD, que é o comprimento do cabo de aço que está aqui, ó, nesse espaço, né? Mais o XB, que é esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Aqui, como eu falei, ó, LCD é o comprimento da corda passando sobre o arco CD. Tá certo? E a gente pode escrever essa equação 15 de uma forma alternativa como XA mais XB igual a C. Né? XA mais XB é igual a um C qualquer. Bom, a partir dessa equação, a gente pode fazer a derivada dessa equação. Né? E aí a gente tem uma derivada temporal, né? Então a gente tem que dxa dt mais dxb dt é igual a zero, porque aquele zero que seria o c, né? A derivada, como o c é uma constante, a derivada é zero, né? E a gente sabe que o dx dt é velocidade, então aqui, por essa equação, eu tenho que vb é igual a menos va, ou seja, as velocidades, elas são, esse sinal negativo, ele mostra que as velocidades, elas têm direções contrárias, né? Enquanto um bloco está descendo, o outro bloco está subindo, tá bom? Ou então a gente pode também derivar aquela primeira equação, ddt de lt é igual a ddt de xa mais lcd mais xb, né? Sendo que aqui a gente tem que lembrar que o ddt do lt vai ser igual a zero, ou seja, a derivada do comprimento total ele é zero, né? Assim como a derivada do LCD, que é aquele pedacinho lá da rodana que não muda, vai ser zero também. Tá certo? De modo análogo, a derivada em relação ao tempo, né? Quando a gente utiliza a equação das velocidades, produz uma relação entre as derivadas que é dado por AB igual a menos a. Ou seja, assim como eu tenho para a velocidade, eu também tenho para a aceleração. As acelerações, elas têm, ou elas movem-se, né? Elas têm direções opostas. Tá bom, gente? Então era isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, estamos à disposição. Forte abraço!